Oi, pessoal! Eu vou apresentar o caso real que nós escolhemos, que tem relação com o tema estudado. A gente analisou no vídeo passado a obra, né, que foi trabalhada. E existem vários pontos que eles são trazidos como verdades universais sobre os índios e que, analisados de uma outra perspectiva, são entendidos como equívocos que foram construídos a partir de uma história única. Essa história única construída, né, no período colonial, que nos dá a ideia de que o índio é um animal selvagem, que são todos iguais, praticam um canibalismo, andam nus, não entendem a concepção de alma e religiosidade. Essa foi a descrição feita no período colonial e que permanecem até hoje com algumas pessoas. No entanto, nós trouxemos uma notícia, né, publicada no G1. Eu vou tentar passar aqui, que se chama, né, 305 etnias e 274 línguas. Um estudo revela a riqueza cultural entre índios no Brasil. Foi publicado no dia 4 de julho de 2016 no portal do G1. Fala sobre essa pesquisa do IBGE, né? Perdão pela pesquisa inédita escrita no slide, na verdade não é mais tão inédita, já faz alguns anos, mas que nos traz, né, uma constatação aqui de que os índios, eles também habitam os centros urbanos, não somente as aldeias e o campo. Nós temos até aqui que há uma grande parte, né, de indígenas em São Paulo, no Paraná, no Rio Grande do Sul, de 20 mil a 40 mil índios. Então, existem índios nos centros urbanos e eles podem, né, fica a critério deles, né? Isso é o que a notícia nos traz, de que os índios, eles consomem os mesmos materiais que nós, eles vivem no mesmo espaço, possuem atividades muito similares, se não iguais, né? Atividades que nós estamos acostumados a ver nos centros urbanos, de faculdades, trabalhos, nas indústrias, enfim. Diversas ocupações, as quais no período colonial não se tinha essa perspectiva. Então, o que foi analisado, o que foi descrito como era o índio, ele não abrangeu, né, o que hoje é o indígena, o que hoje é a população indígena, né? Então, aqui nós temos algumas informações de que entre 2000 e 2010, né, houve uma redução do percentual de indígenas que moram em áreas urbanas. Houve um movimento contrário, né, ao restante da população nacional, que geralmente sai do campo e vai para os centros urbanos. Aqui é mais uma informação para a gente ver como que ocorreu nessa movimentação. Mas o mais importante é que foram constatadas 305 etnias e pelo menos 274 línguas faladas entre 900 mil índios no Brasil, os quais não estão, né, relembrando, só nas aldeias, só no campo, estão em todos os locais do Brasil. E há uma variedade muito grande, né? Esse número nos choca, porque nós falamos o português, né? Uma língua só. E é muito incrível perceber como há uma variedade muito grande, né, de línguas e de etnias. E é constatado nessa notícia que as tribos, elas são muito diferentes umas das outras. Então, por mais que elas sejam próximas, elas podem ser muito diferentes, elas têm características diferentes, inclusive físicas entre os povos. As línguas e os hábitos são diversos, né, são diferentes. Opa, tô tentando passar aqui. Então, aqui a gente trouxe também, tá, né, na notícia do G1, o que o índio, eu não sei exatamente como que se pronuncia, mas vou falar aqui Baniwa, né, ele mora no Rio de Janeiro e é publicitário. E ele diz que se depara frequentemente com pessoas que acham que o indígena ainda é aquele de 1500, que é exatamente o período colonial. Então, ele fala, né, segundo o ativista, muitos questionam por que eles se consideram indígena, mesmo falando português ou usando o computador em seu trabalho, né? Que é exatamente
o que eu falei anteriormente, de que às vezes a gente acha que porque está no centro urbano, está consumindo as mesmas coisas que nós, o indígena acaba sendo descaracterizado, né? Mas ele traz essa perspectiva dizendo, respondendo de uma maneira muito inteligente, né? Falando o seguinte: respondo que cultura não é algo estático, que ela vai se adaptando com o tempo, e pergunto a eles por que não vestem as mesmas roupas usadas pelos portugueses em 1500, por que não falam aquele mesmo português e por que não usam computadores de 1905. Então, para ele, tem um grande desconhecimento sobre as enormes diferenças culturais entre os povos indígenas brasileiros, que, consequentemente, resulta nessas percepções sobre o que é o índio, o que é o povo indígena, né? Então aqui eu trouxe mais alguns trechos que nos trouxeram interesse, em que ele fala: comparar um baniwa a um tucano é como comparar um francês a um japonês. São povos com línguas, hábitos e características físicas bastante distintas, e isso porque vivem bem próximos. Imagine a diferença entre um baniwa e um... Ainda eu não sei pronunciar, gente. Caingang, um povo lá do Rio Grande do Sul. Ao mesmo tempo, né, em que se combate o preconceito contra indígenas que, como ele, moram em cidades, Baniwa afirma que cada povo deve ser livre para decidir como quer se relacionar com o resto da sociedade. Então, aqui ele traz de que não importa onde o indígena escolha viver, né? Isso cabe a ele, e isso não faz com que ele seja descaracterizado, não faz com que ele deixe de ser um índio só porque ele está vivendo na cidade. Se um povo entender que o contato com o mundo moderno não será benéfico e que prefere ficar mais isolado em sua terra, vamos lutar para que essa decisão seja respeitada. Então fica a critério do povo indígena, fica a critério até individualmente, né, de cada indígena, como se escolhe viver, se quer ter contato com o mundo moderno ou se não, mas não é mais aquela imagem de que o indígena ele tem que estar em uma aldeia, ele tem que estar isolado no campo, na aldeia, não é também uma imagem, né? Ele abre essa discussão de que há uma diferença muito grande entre os povos indígenas, não é um bloco único, né? Não é o índio e a gente está reduzindo a um, né? Então há uma variedade muito grande. Então, pensando, né, sobre isso, entendendo tudo isso que foi falado, nós pesquisamos um pouquinho mais para discutir entre o grupo e achamos essa leitura muito interessante. 5 ideias equivocadas sobre índios, de José Ribamar. Nós vamos disponibilizar no grupo do WhatsApp para quem tiver interesse. Em que são trazidos 5 pontos bem culturalmente reforçados, né? Sobre os índios. Então, fica daí a critério de cada um, se quiser realizar essa leitura, para entender um pouquinho mais sobre o que mais que nós temos a concepção de uma história única, né? E que, na verdade, é refutada por coisas atuais, por como a cultura se desenvolveu, como a sociedade se desenvolveu, e também muito interessante, né, ver sobre a prática. A gente ia trazer também uma outra notícia, né, acabamos optando por essa, mas uma outra que nos chamou a atenção foi sobre o canibalismo, né, que muitas vezes é retratado como se todas as tribos tivessem e ainda fazem isso, né, ainda praticam o canibalismo. Vou também disponibilizar no grupo do WhatsApp essa notícia para que todos possam ler, mas só comentando rapidamente de que também era um ponto muito reforçado de que havia a prática do canibalismo e ainda algumas pessoas acham que há essa prática reiterada nas tribos indígenas, sendo que existem diversos relatos que demonstram que não é dessa forma que acontece. Às vezes a gente acaba achando que ainda é uma prática reiterada. Mas daí fica a leitura extra, caso alguém tenha interesse. Então, aqui a referência, né? Também a notícia inteiro teor.
E a gente agradece. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Qualquer dúvida, nós estaremos disponíveis no grupo do WhatsApp, tá? Muito obrigada!